de colesterol e emagrecimento, você fala assim, nossa, o que tem a ver isso, uma coisa com a outra? Na realidade, é que as recomendações para se baixar o colesterol acabam auxiliando também no emagrecimento. Mas, Nutri, eu tenho colesterol alto e eu não quero emagrecer. Fica tranquilo. A recomendação é você seguir as dicas que eu vou falar aqui e aí comer um pouquinho mais para manter o peso, tá bom? Mas como eu sei que a maioria das pessoas estão enfrentando também aí a luta contra a balança, eu achei interessante trazer essas dicas aqui para vocês. Para começo de história, a primeira coisa que as pessoas fazem é cortar todas as gorduras e isso é um grande erro. O maior responsável pelo aumento do seu colesterol são, na realidade, os alimentos refinados, com alta concentração de carboidratos refinados, como os doces, por exemplo. Então, por isso, é um erro você cortar totalmente as gorduras da alimentação. E você vai entender aqui com as dicas que, na realidade, para você baixar o colesterol ruim, é importante você investir em fontes de gorduras naturais que eu vou explicar para vocês agora. Então, muito bem. Quando você perceber, o seu médico falar que o seu colesterol está alto, você vai seguir essas recomendações. Primeiro, investir em gorduras naturais como azeite extra virgem. Os estudos mostram também que as gorduras provenientes das castanhas também ajudam a baixar o colesterol. Então, invista em oleaginosas como castanhas, castanha do Pará, amêndoas, nozes, pelo menos 2 colheres de sopa por dia. Além disso, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o ovo, ele também ajuda você a normalizar aí o seu colesterol. Como assim, Nutri? É o seguinte, existem 2 tipos de colesterol. Existe o colesterol bom e existe o colesterol ruim. O bom é o HDL e o ruim é o LDL. Então, quando você aumenta o consumo de ovos com a gema, o que você aumenta é o colesterol bom, o HDL. E a importância do HDL no teu organismo é que o HDL, ele serve como uma vassourinha. Ele vai lá em todo o seu corpo e ele vai varrendo aquele colesterol ruim e ele vai levar pro fígado para ser metabolizado. Então, é muito importante o HDL, que é o colesterol bom, ele estar alto. E o que eu observo aqui na minha prática clínica é que normalmente ele está baixo na maioria das pessoas que não estão seguindo uma alimentação correta. Então, consumir ovos vai te ajudar a aumentar o colesterol bom, que limpa o colesterol ruim aí do seu organismo. Tudo bem? Então, agora vamos falar sobre as fibras. Fibras também vão auxiliar você aí a baixar o colesterol ruim. Então, uma alimentação rica em fibras vai te ajudar a normalizar mais rápido ainda. Quais são as fibras que você pode incluir na sua alimentação? Farelo de aveia, linhaça, chia, psyllium, farinha da casca do maracujá, por exemplo, são alguns exemplos. E como assim, Vivi? Tudo isso que você está falando para mim vai me ajudar a emagrecer também? Sim, tudo que eu estou falando aqui, além de fazer com que o teu organismo trabalhe melhor, vai também modular toda a sua parte hormonal para o emagrecimento. Além disso, essas gorduras naturais, junto com as fibras, vai diminuir a sua fome, vai diminuir a sua ansiedade e com isso, além de normalizar as taxas, vai fazer com que você emagreça também. Mas é claro que não é só isso. Lembra que eu falei para vocês aqui do fígado, né? Que o HDL leva lá o colesterol para o fígado para ser metabolizado. Então a gente precisa cuidar muito bem desse órgão. Por isso, o consumo de suco verde ou vegetais verdes escuros também vão te ajudar aí a normalizar suas taxas de colesterol. E olha só, a prática de exercícios físicos também é indicado, mas caso você não consiga fazer exercícios nesse momento, segue as dicas aqui de alimentação. E o que você tem que controlar? Lembra que eu falei aqui dos carboidratos refinados? Isso mesmo, você vai controlar doces, farinhas brancas e, além disso, o consumo excessivo de carne vermelha, carne bovina, também vai te prejudicar. Então, o ideal é que você consuma de 2 a 3 vezes por semana. Então, invista mais em carnes brancas como frango e peixe. E olha só, existe uma coisa também que a maioria das pessoas não sabem. Sabe lá no seu intestino? Pois é,
A gente tem bactérias que convivem com a gente ali no intestino, que tem bactérias boas e ruins. As bactérias boas, que estão em deficiência na maioria das pessoas, elas vão também auxiliar não só no emagrecimento, como na normalização das suas taxas de colesterol. E aí, Vivi, como que eu faço para aumentar essas bactérias boas? É muito simples. Existe aí no mercado lactobacilos vivos para você comprar. Você pode manipular ou você pode comprar pronto. Existem muitas marcas boas no mercado. Além disso, você pode fazer uso também do kefir. Já ouviu falar do kefir? É um iogurte. É um iogurte onde você pega ali uma mudazinha de kefir e você faz o iogurte em casa. E para você conseguir uma muda de kefir, é só você comentar com as pessoas nas redes sociais, lá no seu Facebook, Instagram, porque normalmente as pessoas doam kefir. E aí você pode consumir de casa lactobacilos vivos e melhorar aí tanto as suas taxas de colesterol e também emagrecer. E olha só, turminha, vale lembrar que uma das causas também do aumento aí do colesterol ruim e diminuição do colesterol bom é porque você não está cuidando muito bem do seu fígado. Como assim, Vivi? Como que eu cuido do meu fígado? Na realidade, as pessoas que têm um alto consumo de alimentos altamente processados, e alimentos altamente processados são aqueles alimentos industrializados que quando você olha lá nos ingredientes, ele tem vários aditivos químicos, né? Então, quando tem muitos aditivos químicos ali, conservantes, corantes, aromatizantes, você tem que tomar muito cuidado, porque o excesso desses alimentos, ele também causa uma sobrecarga hepática. E tudo que sobrecarrega o fígado, é claro, vai ter alteração também no colesterol. Por quê? Tanto o colesterol bom quanto ruim, eles são metabolizados no fígado. Então, é claro que a minha orientação é que você também diminua os alimentos processados e também aumente o consumo de alimentos mais naturais. Aumente a quantidade aí de hortaliças na sua alimentação e frutas, por exemplo. E uma outra coisa muito importante é a hidratação. Então a hidratação, ela faz parte aí de 70% do nosso corpo, então é muito importante você investir também em hidratação. E olha só, aqui no meu consultório, eu tenho o hábito de pedir, há vários anos aqui trabalhando com consultório, eu sempre peço os exames laboratoriais dos meus pacientes, dos meus clientes. E uma coisa que eu detectei ao longo desses anos é que a maioria das pessoas tem algum tipo de alteração aí no perfil lipídico. Então, normalmente eles têm aí um HDL, que é o colesterol bom, super baixo, e eles têm aí o aumento do LDL, que é o colesterol ruim. E o que isso? Por que isso é ruim para a sua saúde? As pessoas que têm alteração aí no perfil lipídico são pessoas que têm riscos aumentados de doenças cardiovasculares. Então, você aí, sendo magro, gordinho, novo ou mais velho, se você tem alteração no teu perfil lipídico, você tem chances aí de desenvolver alguma doença crônica não transmissível, né? Como, por exemplo, alguma doença aí do coração. Aumento também da pressão arterial. E aí, quando você tem alguma alteração no exame, você começa a alterar todos os outros exames. E por isso é muito importante você investir na alimentação. Existem sim medicamentos para baixar o colesterol, só que quando você toma um medicamento para baixar o colesterol, na realidade você está mascarando algo que está ruim no teu organismo. O medicamento vai fazer baixar o teu colesterol, mas no entanto ele tem efeitos colaterais e você vai acabar agravando outros problemas, como por exemplo, cansaço excessivo ou então diminuição da libido, queda de cabelos, então você tem aí outras consequências do uso do medicamento. Por isso que o recomendado sempre é você buscar uma orientação nutricional e colocar isso aí no seu dia a dia para você ver as taxas normalizarem. E olha só, uma coisa muito interessante aí que quando você vê os estudos, né, que investigam aquelas pessoas longevas, aqueles centenários, né, que vivem mais de 100 anos, existe a tríade da longevidade. E a tríade da longevidade é insulina baixo, triglicérides baixo e HDL alto. Então, portanto, se você quer viver com saúde e viver mais, invista aí nas dicas que a Nutri está passando aqui para você.
Ok, então essas são as dicas principais para você normalizar as suas taxas. E se você tiver também aí alguma sugestão de tema para a gente trazer aqui para o nosso programa, vai aparecer aqui o número do WhatsApp na tela. É só mandar uma mensagem para a gente que a gente vai procurar atender a maioria dos pedidos. E também aproveita e me segue também nas outras redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube chamado Café com a Nutri, que é o nome do nosso programa, e no Instagram e no Facebook procure por Viviane Benini, Viviane com 2 N's, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo programa.